invisível, mais real. Terceira mensagem, Colossenses, irmão Francisco Nunes. Nós também é próximo de nós. Nós podemos adorar. Como nós vimos nas mensagens anteriores, a cidade de Colossos era provavelmente a menos importante para a qual Paulo escreveu. Era uma cidade já decadente no tempo que Paulo escreveu. Então, muito provavelmente, a assembleia que ali estava era um grupo pequeno de irmãos, talvez desprezados pelos demais. Mas em nenhuma outra carta do Novo Testamento, Cristo é revelado de maneira tão suprema quanto aos Colossenses. Nessa carta, Paulo menciona Cristo mais de 50 vezes. É a carta em que a pessoa do Senhor é mais vezes mencionada. É a carta em que ele fala de conhecimento, do conhecimento real de Deus. Ele fala de conhecer 15 vezes nessa carta. Então, a grande mensagem dessa carta é que nós precisamos conhecer o Cristo verdadeiro, que é o Cristo revelado nas Escrituras, para vivermos de modo a agradar o Deus revelado nas Escrituras. Como nós já mencionamos, os colossenses estavam sofrendo ali influências diversas, principalmente do gnosticismo, que era aquela mistura de ocultismo com filosofia. Era o início do gnosticismo, mas já estava causando dano entre as pessoas, e os irmãos muito provavelmente estavam sendo alcançados por essas mentiras. Porque uma das coisas que o gnosticismo dizia é que o conhecimento de Deus era privilégio de alguns. Só uns poucos iniciados, depois de uma longa jornada, poderiam chegar ao conhecimento da divindade. E Paulo mostra exatamente o contrário. Deus tomou a iniciativa de se fazer conhecido. E por meio de Cristo é possível conhecer o Deus verdadeiro. Outra coisa que o gnosticismo dizia é que havia uma espécie de escala de seres cada vez menos divinos entre o Deus máximo até chegar à criatura. Então toda a carne era vil, era rejeitável, era má em si mesma, e havia um Deus verdadeiro muito distante, a quem ninguém podia alcançar. Por isso havia esses intermediários, uma escala de intermediários até chegar ao homem. E Paulo diz que isso é uma mentira, que o Deus que criou todas as coisas se fez ele mesmo homem. E por meio de Deus feito homem, o homem pode conhecer Deus. O Deus que é invisível, mas é real. E Paulo fala desse mistério. Isso, sem dúvida, é um mistério. Como ele vai falar, como assim, a partir do verso 15, né? Na última reunião nós fomos até o 14, então hoje vamos considerar a partir do verso 15. E ele já começa dizendo isso, o qual é a imagem do Deus invisível. A gente pararia Paulo e diria, peraí Paulo, acho que você fez uma confusão. Se é invisível, não tem imagem. Ou uma coisa ou outra, ou tem imagem, ou é invisível. Mas como você diz que outro é a imagem do Deus que é invisível? É exatamente isso. O que Paulo está nos propondo na carta aos Colossenses, irmãos, é que nós nos deslumbremos com o Senhor. Nós o vejamos de uma maneira nova, para nos deslumbrarmos de novo, como se pela primeira vez com esse Senhor. Esse Senhor tão maravilhoso. Então Paulo aqui, ele vinha falando do Filho de Deus, Cristo, em quem temos a redenção, ele mencionou no verso 14, e agora ele vai começar a falar de Cristo em alguns aspectos. Então, em primeiro lugar, ele vai falar da supremacia de Cristo na criação.
E ele começa dizendo isso, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Essa palavra imagem é, no grego, ícone. Né? Sabemos o que é ícone. Quem usa computador, quem usa tablet, sabe o que é ícone. É uma representação de algo. O ícone não é a coisa, mas é uma representação. Só que isso não serve completamente para Cristo. Porque ele é, ao mesmo tempo, a plena representação e a plenitude da coisa representada. Ele é a imagem do Deus invisível. Essa palavra significa representação perfeita, réplica perfeita e exata. Então ele não é uma mera representação. Ele é aquilo que ele está manifestando. Ele é a imagem do Deus invisível. Em Romanos 8, 29, é um versículo bastante conhecido. Romanos 8, 29, Paulo diz, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Cristo é a imagem do Deus invisível, e Deus quer que nós sejamos conformados à imagem do Filho, a imagem daquele que é a imagem do Deus invisível. Isso é completamente diferente daquilo que os gnósticos ensinavam. Isso é um absurdo aos ouvidos daqueles que estavam acolhendo a doutrina do gnosticismo. Mas essa é a verdade da Escritura. Aquele homem, Jesus de Nazaré, que andou por essa terra, é a imagem do Deus invisível. A representação perfeita do Deus invisível. Lembra-se uma vez, Filipe falou ao Senhor Jesus, né? Mostra-nos o Pai e isso nos basta. Assim, como se ele apontasse para outro. Aí a resposta do Senhor é surpreendente. Tanto tempo estou convosco e não tendes me conhecido? Filipe deve ter pensado, peraí, eu falei do Pai, o Senhor eu sei, está aqui com a gente, né? Tal, mas falei do Pai. Aí o Senhor acrescenta, quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, o homem, que sente fome, sede, sono, cansaço, homem, tão homem quanto vocês são homens, tão homem que pode até morrer. Quem vê a mim, vê o Pai, que é invisível. Então, Cristo é a imagem do Deus invisível. No Evangelho de João, no capítulo 1, João é aquele evangelho que mais ressalta Cristo como Deus. No capítulo 1, verso 18, ele diz, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Deus nunca foi visto por ninguém. Lá no Antigo Testamento é dito que se alguém visse a Deus, morreria. Mas um homem disse para Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Esse é o nosso Cristo, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Alguns que distorcem a Escritura dizem que esse versículo prova que o Senhor Jesus é apenas uma criatura, a primeira de todas as criaturas. Mas isso não é verdade, porque João diz que todas as coisas foram criadas por ele.
Logo, ele não pode ser criatura. Quem cria é o Criador, não a criatura. Então, o termo primogênito aqui, o que ele enfatiza é que ele é Senhor de toda a criação. Ele é o cabeça sobre toda a criação. Os irmãos lembram que no Antigo Testamento o primogênito tinha um lugar de importância. Ele recebia importância na casa do Pai. Então, por meio do Filho, Deus Pai criou todas as coisas. Todas as coisas foram subjugadas a Ele. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Então, Paulo está apresentando aqui um novo conceito, mais um conceito para combater o gnosticismo. Porque o gnosticismo dizia que as coisas tinham piorado desde a divindade até chegar às coisas criadas, que a matéria toda era ruim, má. Ele está dizendo que não. Foi Deus mesmo, o Deus bondoso, o Deus de amor, que criou todas as coisas. Houve algo que corrompeu a criação, mas Deus mesmo criou todas as coisas. E criou o homem. E criou o homem bom, criou o homem perfeito. Tanto que Deus se tornou homem. Deus não se tornou anjo. Talvez se ele fosse um anjo, teria convencido muito mais facilmente as pessoas. Não, mas ele se tornou um homem. Tão homem que nasceu do ventre de uma mulher. Ele entrou no mundo como todos os homens entram no mundo, se tornando carne desde o ventre de uma mulher, sendo amamentado pela sua mãe, crescendo passo a passo, crescendo em estatura. Ele não nasceu pronto, podia ter nascido pronto. Melquisedeque no Antigo Testamento é mencionado pronto. Sem pai nem mãe, sem princípio de dia, já está lá pronto, já é rei e sacerdote de Salém. Mas do Senhor Jesus, não. Tem o registro na Escritura de como ele nasceu de uma mulher, foi enrolado em panos, colocado numa manjedoura, foi crescendo aos poucos. Diz a Bíblia que ele era submisso aos seus pais, como toda criança deve ser. Então Deus não tinha vergonha do homem, por assim dizer. Ele se tornou homem para salvar o homem. Deus se tornou homem para revelar Deus ao homem. Ele é o primogênito de toda a criação. Todas as coisas foram criadas por ele. Verso 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então Paulo aqui diz que nele foram criadas todas as coisas. Ou seja, a criação não é alguma coisa que Deus tenha resolvido em algum momento fazer. Desde que Deus é Deus, e Deus sempre é Deus, ele decidiu em si mesmo criar o universo. Isso faz parte dos mistérios de Deus. Deus era um Deus perfeito, completo e suficiente em si mesmo. Ele não precisava de nada. Mas Deus quis, em si mesmo, criar o universo e entregar o universo ao seu Filho, que é o primogênito de toda a criação. Mas ainda, tudo foi criado por ele. Ele é o agente, ele é o meio de toda a criação. Os cientistas continuam, cheios de fé que eles são, acreditando que tudo surgiu do nada. É espantoso, né? O universo todo surgiu do nada. Então existia nada e de repente surgiu o universo todo. E zombam de nós que temos fé num Deus criador. Deus tenta explicar isso. Não havia nada, aí de repente deu
um negócio lá, deu negócio em quê? No nada. Certo. Aí do nada surgiu tudo. E surgiu tudo tão bem organizadinho, né, nas suas devidas distâncias, na proporção dos elementos. Aí do nada surgiram umas amebinhas na terra. Aí uma amebinha decidiu se transformar num passarinho, outra amebinha decidiu se transformar na minhoca para alimentar o passarinho, e a outra amebinha decidiu se transformar no bicho que ia comer o passarinho. Tudo surgiu do nada. Não. A Bíblia diz que foi por ele. Um ser inteligente, livre, soberano, amoroso, quis criar todas as coisas. E no meio dessa criação, ele quis separar um planeta específico, com as condições certas para haver vida. Cientistas acham uma coisinha lá em Marte e dizem que acharam vida. É os mesmos que são a favor do aborto. Porque diz que feto de 3 semanas não é vida. Vai entender cientista. Enfim. Mas Deus criou esse planeta especificamente com capacidade de produzir e sustentar a vida. E nesse planeta ele decidiu criar uma criatura à sua imagem e semelhança. Para que essa criatura conheça o Deus invisível. Irmãos, tudo foi criado por ele. Então, ao contrário do que o gnosticismo dizia, Cristo não é mais um desse encadeamento de divindades. Não, ele é Deus que é homem. E é homem que é Deus. Simultaneamente, sem haver briga dentro dele entre esses dois. Cristo, Deus e homem, que criou todas as coisas por ele e para ele. Até mesmo aqueles seres que depois se tornaram malignos foram criados por Cristo. Até mesmo aquele homem que depois se tornou pecador foi criado por meio de Cristo. Até mesmo aqueles que negam a existência de Deus e negam-se a se submeter a Deus foram criados por Cristo. A criação nega o seu Criador, mas o Criador nunca negou a sua criação. Tanto que até hoje, como diz Paulo, os atributos invisíveis de Deus podem ser compreendidos pela criação. A criação toda diz que existe um Criador, que ordenou muito bem todas as coisas. Em Provérbios, capítulo 30, Provérbios 30, depois de Salmos, abriu a Bíblia na metade, tem Salmos, um pouquinho depois Provérbios. Provérbios, capítulo 30, no versículo 4. Uma pergunta que os homens fazem: quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho? Se é que o sabes. Lá no Antigo Testamento já havia a percepção de que o Criador de todas as coisas tinha um filho. E que esse filho era ao lado dele Criador de todas as coisas. Se é que o sabes. Eles não sabiam ainda, nós sabemos. O nome dele é Jesus. Amém. Cristo, a imagem do Deus invisível. Depois, indo para o Novo Testamento, no Evangelho de João,
Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Os primeiros versículos dizem: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas, tudo que nesse universo puder ser chamado de coisa, todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Esse é Cristo, a imagem do Deus invisível. No livro de Apocalipse, último livro da Bíblia, no capítulo 4, no verso 11, há um grande louvor a Deus dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Então, o que Paulo está dizendo aos Colossenses, e isso é importante para a fé, é que Deus, por meio do Filho, criou todas as coisas. Talvez isso para nós, pelo fato de crermos no Senhor, seja fato consumado. Isso eu sei. Mas isso é maravilhoso. Deus criou todas as coisas e as dispôs como elas são para sua glória. Se o planeta Terra fosse um pouquinho mais próximo do Sol, todo o oxigênio da Terra se extinguiria. Isso seria um inferno. Se ele fosse um pouquinho mais distante, isso seria coberto de gelo. A Terra está na posição certa, com a inclinação certa, com a velocidade certa, na distância certa do Sol e de todos os outros planetas do Sistema Solar. E tem um satélite que está na distância certa da Terra para controlar as marés, que são importantes para a reprodução da vida na Terra. Tudo isso Deus fez dizendo: haja. Todo o vasto universo. Então, não é algo pequeno nós vindicarmos Deus como o Criador de todas as coisas. Isso é fundamental para a nossa fé. Tem alguns cristãos dialogando com o ateísmo, dizem assim: não, se Deus criou tudo, ou se foi do Big Bang, isso não importa. Importa sim, faz muita diferença. O Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, é o Deus que criou todas as coisas, de uma vez, com a sua palavra, dizendo: haja. E tudo se fez. Voltando para Colossenses. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por Ele. Então, Ele não é apenas o autor da vida, mas Ele é o sustentador da vida. Isso também é importante, porque há uma teoria teísta, ou seja, aceita que Deus existe, mas diz que Deus criou todas as coisas e saiu de cena. É como se ele tivesse dado a partida no motor e deixou rolar sozinho. Não. Deus se importa com a sua criação. Deus sustenta a sua criação. Lá no livro de Jó diz assim: se ele recolhesse para si o seu fôlego, quem subsistiria? Ou seja, se Deus deixasse a criação cuidar de si mesmo, já teria terminado há muito tempo. Deus continua cuidando de nós.
Deus continua se preocupando conosco. Deus continua envolvido com aqueles que Ele criou, mesmo que o neguem, mesmo que virem as costas para Ele. E Ele está dizendo aqui também que Ele, Cristo, é antes de todas as coisas, ou seja, Ele é eterno. O Filho existe eternamente. Ele não é uma entidade inferior. Ele não é uma criatura. Ele é tão eterno quanto Deus é eterno. Isso deve nos deslumbrar. O Deus a quem nós adoramos é um Deus eterno. É um Deus imutável. É um Deus permanente. Isso tem implicações muito práticas. Por que nós podemos orar? Porque Deus não muda de ideia. Por que nós podemos depositar nossa vida nas mãos de Deus? Porque Ele não muda. Ele não pensa assim, puxa, hoje eu gosto muito de Sérgio, mas amanhã não sei, viu, Sérgio? Vai depender de algumas circunstâncias. Não. Deus nos ama exatamente da mesma maneira desde toda a eternidade. A tal ponto que Ele fez promessas. E Ele cumpriu essas promessas ao preço do sangue do seu Filho. Nós já mencionamos isso numa outra reunião. Quando Deus estabeleceu aquela lei, lá em Gênesis, não teve ninguém que o obrigasse a fazer aquilo. Ele fez porque Ele quis, Ele fez porque Ele é livre, Ele fez porque Ele é soberano. E quando Ele estabeleceu aquela lei, estabeleceu também a penalidade por causa do descumprimento daquela lei. Ele estabeleceu que a única forma daquela lei ser cumprida seria o preço da morte do seu próprio Filho. E por que Deus fez isso? Porque Ele quis. Porque Ele é eterno. Porque Ele é soberano. Porque Ele é imutável. Porque Deus é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por Ele. Então essa é a supremacia de Cristo na criação. Agora no versículo 18, Paulo vai falar da supremacia de Cristo na igreja. Voltando para Colossenses, capítulo 1, verso 18. Então Cristo tem lugar de honra também na nova criação. A velha criação, que é essa criação das coisas mutáveis, das coisas finitas, das coisas que terminarão. Cristo é o primogênito, é o cabeça, o Senhor sobre ela, mas Ele também é o Senhor da nova criação, o Senhor da igreja. Verso 18, e Ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então, Ele é a cabeça do corpo. O corpo é formado por todos os regenerados, todos aqueles que creram no Senhor Jesus, todos aqueles pecadores que, reconhecendo-se pecadores, confessaram que o único Salvador para eles é Jesus Cristo. Creram no Senhor Jesus, identificaram-se com a obra de salvação que o Senhor Jesus cumpriu sozinho na cruz do Calvário. Esses formam o seu corpo. E Ele é o cabeça do corpo. Essa palavra significa que Ele é a fonte, Ele é o provedor, Ele é o líder, Ele é aquele que governa, Ele é aquele que manda. Então, a igreja vive por causa do cabeça. Ela não tem vida de si mesma. Ela não tem decisões de si mesma. Em tudo ela deve se submeter ao cabeça. E isso também era totalmente diferente daquilo que os gnósticos diziam. Eles diziam que não era possível ter relacionamento com Deus, que Deus estava muito distante. E aqui Paulo usa uma figura orgânica, uma figura de corpo, uma figura relacionada à vida. Cristo tem um relacionamento tão estreito conosco que sem Ele nós morremos. A gente conhece pessoas sem muitas partes do corpo, agora não sem cabeça. Estar sem cabeça é sinônimo de morte.
de fim de existência. Então ele está dizendo que Deus, que se tornou um homem, tem um relacionamento tão estreito com esses homens que se relacionam com ele, que ele é o cabeça deles. Há um relacionamento de vida entre nós e o nosso Senhor. Nós podemos conhecê-lo, irmãos, dessa forma tão estreita, tão próxima. Em Apocalipse, capítulo 1, no verso 8, nós temos aqui uma declaração de Cristo. Ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso era um termo usado para Deus. Cristo usa para si mesmo, porque ele é Deus. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio de todas as coisas e o fim. Lembra-se? Tudo foi criado por ele e para ele. O fim do universo é Cristo. Todas as coisas serão encabeçadas em Cristo. E no capítulo 2 de Apocalipse, no verso 8, ele reforça isso. Isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Isso é surpreendente. Ele é o primeiro e o último, ou seja, ele é antes de todas as coisas e depois de todas as coisas. Mas num período chamado tempo, ele era tão homem que morreu. Mas foi um homem que reviveu, que ressuscitou. Esse é o cabeça da igreja. O primogênito, voltando para Colossenses, é o princípio, como nós vimos, é o primogênito dentre os mortos, ou seja, ele foi o primeiro a ser ressuscitado dos mortos. De uma certa maneira, nós podemos dizer que aqueles outros que experimentaram voltar dos mortos, há vários casos no Antigo Testamento, também do Novo, nós podemos dizer que eles experimentaram uma ressuscitação. Se pegar no dicionário, vai ver que as palavras são sinônimas. Mas só para fazer uma distinção. Eles experimentaram uma ressuscitação. Por quê? Porque eles voltarão a morrer. Todos eles morreram. Agora, o Senhor Jesus não. Ele venceu a morte de uma vez por todas. Lá em Atos 2, depois em Atos 13, Pedro em Atos 2, Paulo em Atos 13, mencionam o Salmo 16:10, que diz: o teu santo não verá corrupção, não verá decomposição, o seu corpo não vai apodrecer. O corpo do Senhor Jesus não apodreceu nada nos 3 dias em que esteve na sepultura e nunca mais será tocado pela morte. Ele venceu a morte. E como ele venceu a morte, e como nós estamos unidos a ele, pela fé, a morte não tem mais poder sobre nós. Desde já, aqueles que creram no Senhor, experimentam a vida eterna. A morte pode fazer, com alguns, uma última tentativa, matando o seu corpo físico. Nós seremos ressuscitados com o Senhor na sua volta. E viveremos eternamente com Ele, num corpo ressuscitado, glorificado. Então ele é o primogênito, ele abriu a picada, ele garante que todos aqueles que estão com ele experimentarão a mesma coisa que ele, a vitória sobre a morte. Por isso, para os cristãos, a morte é benfazeja, é bem-vinda, é até desejada. Não de maneira mórbida, não, mas por causa dessa convicção de que nós estaremos com o Senhor. Amém. Aleluia. Depois, nos versos 19 a 23, Paulo vai mostrar que Cristo, a supremacia de Cristo na reconciliação. Esse é um tema importante. Eu sei que os irmãos estudaram Romanos,
ou deve ter visto isso com mais detalhes, né? Todos aqueles aspectos relacionados à salvação, reconciliação, justificação, santificação. Então, não vamos entrar na definição desses tópicos, mas nós sabemos humanamente o que significa reconciliação, né? Havia uma inimizade entre dois e agora eles estão de boas de novo. A parede entre eles foi eliminada. E é isso que Cristo fez. Cristo eliminou a barreira que havia entre os homens e Deus. Deus continuava exatamente o mesmo. Foi o homem que pecou, foi o homem que virou as costas para Deus. Foi o homem que se tornou inimigo de Deus. A Bíblia não diz que Deus é inimigo do homem, mas diz que o homem pecador é inimigo de Deus. Ele odeia Deus desde que nasce. Pequenininho assim. Enquanto não crer no Senhor, é inimigo de Deus. Mas Deus tomou a iniciativa. Seria impossível ao homem se reconciliar com Deus pelo seu próprio esforço. Numa manhã eu estava considerando isso, pensando no esforço que muitos homens fazem para se acertarem com Deus. E eu pensei numa ilustração, uma ilustração pobre, né? Me perdoem por ela, mas talvez possa ajudar um pouco. Imagina assim, você está caminhando na rua e de repente a gravidade desaparece. O que vai acontecer? Você vai começar a subir. Ok. Agora vamos supor que a gravidade volte. O que você pode fazer para impedir a sua queda? Nada. Então, isso é o homem com seu melhor esforço tentando continuar subindo. Não há, porque existe uma lei que o derruba, que o traz de volta, que é o pecado. Ele está preso ao pecado. Enquanto não for rompida essa dependência do pecado, esse relacionamento com o pecado, o homem está sujeito ao pecado. É preciso que haja o rompimento dessa lei para que ele possa subir, para que ele possa se encontrar com o Senhor, para que ele possa estar com Deus. E isso é a reconciliação. Deus tomou a iniciativa, o homem não conseguia fazer isso. Deus tomou a iniciativa de vir buscar o homem. Como é que ele fez isso? Por meio de um homem, que era Deus, que era a imagem do Deus invisível, que era o homem que mostrava o Deus que não era possível ver. No Antigo Testamento, Moisés certa vez pediu a Deus que lhe permitisse ver. Deus o escondeu na fenda de uma rocha e colocou a sua mão e só permitiu que Moisés o visse de costas. Como é isso? Não sei. Mas a Bíblia diz que se não fosse assim, Moisés teria morrido. Quando Jacó se encontrou com Deus, depois de ter atravessado o Val de Jaboque, aí ele se deu conta do que ele tinha feito, do que tinha acontecido com ele. Ele chamou aquele lugar de Peniel, porque disse, vi a Deus e não morri. Ufa, passei perto dessa. A Bíblia diz que Deus habita numa luz inacessível, mas Cristo é a imagem do Deus invisível. E trouxe para nós o Deus inacessível ao homem pelos seus próprios esforços. Então, por meio dessa reconciliação, nós fomos trazidos de volta para Deus. Então ele diz aqui no verso 19, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E Paulo aqui mais uma vez está destruindo um daqueles falsos ensinamentos, porque ele chama Deus de Pai. Os gnósticos não aceitavam isso. Por quê? Porque a matéria é ruim, a matéria é má, Deus é puro, Deus é imaculado, não pode ser Pai. Pode sim, por meio de Cristo, aquele que nos reconciliou com o Pai. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele aqui
habitasse. A ênfase de Paulo aqui é em principalmente que habitasse em Cristo tudo aquilo que Cristo poderia comunicar a seu corpo. Cristo é Deus. Mas aqui a ênfase está, porque está relacionada com o corpo, é que em Cristo habitasse tudo o que o Filho poderia comunicar ao seu corpo. Amor, misericórdia, graça, bondade, consolo, encorajamento, satisfação, alegria, toda a plenitude daquilo de que nós precisamos, Deus colocou em Cristo como fonte para nós. Nós não temos pelo nosso próprio esforço, pela nossa própria busca, mas nós temos nessa fonte eterna de todo bem, que é Cristo. Agradou ao Pai. Então, Paulo também está dizendo aqui que Cristo não é um semideus, não é um quase Deus, e que Cristo não é um homem que se tornou Deus. Não, ele é Deus. Deus, tão plenamente Deus quanto Deus é. E ele é tão plenamente Deus que ele pode receber tudo o que o Pai tem para ele. Quando temos um filho, por mais que amemos o filho, nós sabemos que não podemos entregar tudo a ele. Você não vai pegar, que bonitinho, que gracinha, vou deixar dirigir meu carro. Você não faria isso, por mais que ame. Por quê? Porque ele ainda não tem a capacidade de receber tudo. Mas Cristo, por ser Deus, pode receber tudo do Pai e dar tudo à sua igreja. Irmãos, o corpo de Cristo tem tudo de que precisa no Filho. Todo o consolo de que nós precisamos, todo encorajamento, toda alegria, toda satisfação, toda sabedoria, toda misericórdia, toda direção para a nossa vida. Por que os mártires podiam ir para o Coliseu Romano, morrer nas garras dos leões, cantando hinos? Porque eles conheciam aqueles a quem eles serviam. Eles sabiam que o Senhor não iria os desamparar no momento da sua morte. Eles tinham até pressa de que aquilo acontecesse para poderem logo contemplar o seu Senhor. Por que alguns iam com alegria para a fogueira? Porque naquele momento de terrível dor, eles eram cheios da alegria do Filho. Porque ele recebeu tudo isso, essa plenitude do Pai para ministrar ao seu corpo, com quem ele os reconciliou. Verso 20. E que havendo por ele, pelo Filho, feito a paz pelo sangue da sua cruz. Irmãos, tudo isso que nós temos em Cristo, para nós é de graça, nos custou caro. Nós não podemos tornar a graça barata. Ela é grátis, mas não é barata. Ela custou a vida do Filho de Deus. Deus se fez homem com o único propósito de morrer pelos eleitos, de pagar a dívida que o homem quis contrair com Deus, porque o homem era incapaz de pagar essa dívida. Deus tomou a iniciativa de nos salvar do buraco em que nós nos metemos. Esse é o amor transbordante de Deus. Deus é tão plenamente amor que, por ser amor, o seu amor demandava um objeto de amor. E somos nós. Deus amou o mundo de tal maneira, João diz, que deu. O que significa dar? É tomar a iniciativa. Ele não deu esperando alguma coisa em troca. Ele deu porque tomou a iniciativa de amar. Ele deu porque amava. Ele foi constrangido pelo seu próprio amor a amar dessa forma.
uma forma que exigia a morte do filho. Então, havendo por ele feito a paz entre Deus, entre o homem e Deus. O homem era inimigo de Deus. E a paz também entre os homens. Não foi esse o anúncio dos anjos, do anjo, quando do nascimento do Senhor? Paz na terra. De que maneira é possível haver paz na terra? Por meio da reconciliação feita pelo Filho de Deus. Havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Lá no versículo 16, ele mencionou várias coisas, visíveis e invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades. Tem muita gente quebrando a cabeça para tentar descobrir como é que é essa hierarquia, o que é maior do que o outro, o que está acima, o que está embaixo, quem é que manda aqui. A Bíblia não fala disso, ela não dá esses detalhes, isso não é importante. Tem gente que sabe mais das coisas invisíveis do que a Bíblia. Isso é estranho, né? Fujam desses. A Bíblia não dá os detalhes. Ela diz que ele vai reconciliar consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. É claro, nós precisamos ler toda a Bíblia para interpretar corretamente esse versículo, porque senão nós podemos incorrer numa heresia, que é chamada universalismo, que diz que Deus é tão bonzinho, tão bonzinho, tão bonzinho, que no final até o diabo vai se converter. E que o inferno vai ser extinto, o lago de fogo vai apagar, e no final todo mundo vai ser salvo. Não é isso que a Bíblia ensina. Lá em Apocalipse, é muito claro que aqueles que se mantiverem rebeldes contra Deus, Deus vai respeitar a sua escolha e vai mandá-los para o lago de fogo. Mas aqueles que reconheceram-se pecadores e creram no Filho, desfrutarão com Ele de toda a eternidade de paz, de reconciliação, de plena alegria com Deus. Então ele vai reconciliar tudo que é reconciliável. O diabo e seus anjos não podem se arrepender. Eles escolheram uma posição da qual não havia volta. E aqueles que escolherem permanecerem os acompanhando, permanecerem rebeldes, sofrerão o justo juízo de Deus. Mas como Deus é misericordioso, ainda há tempo de arrependimento. Deus poderia ter executado o seu juízo lá no Jardim do Éden. Era justo que ele o fizesse. Certa vez desafiaram Spurgeon. Perguntaram para Spurgeon assim: Spurgeon, eu não entendo esse negócio que a Bíblia fala. Eu não entendo por que Deus odiou Esaú. Do nada, assim, gratuitamente. Por que Deus odiou Esaú? Aí Spurgeon respondeu para essa pessoa: olha, eu até nem tenho dificuldade de entender por que Deus odiou Esaú. Agora, o que eu realmente não entendo é porque ele amou Jacó. Esse é o nosso Deus. Como soberano, como primeiro, como criador de todas as coisas, ele tem a liberdade de amar. E nos dá tempo. Nós vivemos ainda na era da graça, na era de pregar o Evangelho. Sobre a reconciliação, em 2 Coríntios, capítulo 5, podemos ver esses versículos, 2 Coríntios, capítulo 5, Deus nos deu o ministério da reconciliação. Há muitos cristãos batendo cabeça, querendo saber qual é o seu ministério, o que eu tenho. Eu não sei. Eu sei que esse ministério todos os cristãos têm. O ministério da reconciliação. O ministério de dizer às pessoas que há um Salvador. Que Cristo, a imagem do Deus invisível, é o Salvador. 2 Coríntios, no capítulo 5, a partir do verso 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo
e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ou seja, não só nos deu a incumbência, que é o ministério, mas nos deu a ferramenta, a palavra da reconciliação. Todos nós podemos dizer aos pecadores que ainda há tempo de se reconciliarem com Deus. Nós somos comissionados pelo Senhor para isso. Voltando a Colossenses, verso 21, reconciliou a vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou. Então nós não éramos diferentes desses outros. Nós também éramos inimigos e estranhos. As nossas obras más, que ele menciona aqui, confirmavam que nós éramos estranhos a Deus e inimigos de Deus nos nossos pensamentos. As obras eram só o fruto daquilo que nós éramos. Era só manifestação exterior daquilo que nós éramos interiormente. As obras só dizem o que Deus já sabe a nosso respeito, que talvez nós não soubéssemos ainda. A esses Deus reconciliou. E nos reconciliou, como nós vimos, no capítulo 14, também no versículo 20, nos reconciliou ao preço do sangue do Senhor. No verso 22, ele vai falar de novo, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Então, o Senhor não só nos reconciliou com Deus, ele não fez só uma salvação meia boca. Ele fez uma salvação perfeita, completa, capaz de nos apresentar diante de Deus, santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Essas são características do Senhor Jesus, que Deus aplica a nós, por nos identificar com seu Filho, por nos colocar no seu Filho. Por isso a expressão em Cristo é tão importante no Novo Testamento. Se vocês lerem Efésios com atenção, vão ver quantas vezes Paulo usa a expressão em Cristo e as suas variantes, nele, no Senhor, em Cristo Jesus, porque essa é a nossa posição, nós somos colocados em Cristo. Deus nos vê no seu Filho, ele aplica a nós aquilo que o seu Filho fez. E aqui, de novo, Paulo está acabando com mais um daqueles ensinamentos, quando fala da sua carne, ele escolhe especificamente essa expressão, porque os gnósticos entendiam que a carne era 100% má sempre. Então, se o Senhor Jesus tinha carne, ele tinha que ser mau. E Paulo está dizendo, com ele não. Ele tinha um corpo físico, mas esse corpo físico dele era santo, irrepreensível e inculpável. E por meio da morte desse corpo santo, irrepreensível e inculpável, nós também podemos assim nos tornar tão santos, tão irrepreensíveis e tão inculpáveis que podemos ser apresentados diante de Deus. Amém. Quando a gente é chamado na sala do chefe, alguém já passou por isso, ser chamado na sala do chefe? A gente lembra de todos os erros que cometeu, dos que nunca cometeu, e da explicação para cada um deles, né? Agora imagina você ser chamado diante de Deus. Quem pode comparecer diante de Deus? Aqueles que estão no seu Filho. A tal ponto que Deus olha para eles e diz: santo, inculpável e irrepreensível. No verso 23, para concluir,
se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Essa expressão, essa aparente condicional ser, ela causa muita confusão nos leitores e nos estudiosos da Escritura. Porque muitas vezes ela é interpretada como de fato uma condicional, ou seja, tudo isso que nós vimos só vai acontecer se eu fizer determinada coisa. Conhecendo toda a verdade da Escritura acerca da salvação e acerca do homem, nós sabemos que nós somos incapazes de manter esse padrão. Né? Spurgeon, permitam citá-lo mais uma vez, ele disse assim: se fosse possível perdermos a salvação, com certeza nós perderíamos. O homem seria incapaz de manter e sustentar a própria salvação. O que Paulo está falando aqui, na verdade, é que nós devemos exercer, viver a nossa fé, porque do lado de Deus, do lado daquilo que compete ao Senhor, Ele nos apresenta santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Mas se de nossa parte nós falharmos em seguir o Senhor, poderá haver uma situação em que estejamos em dívida com o Senhor. Isso é que a Bíblia fala de comparecer perante o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo não decide com respeito à salvação. Então, do lado de Deus, a salvação é completa, perfeita, irretocável, não há mais nada a ser acrescentado a ela. Mas de que modo nós vivemos como filhos de Deus, como reconciliados com Deus? De que modo nós vivemos com esse que é o nosso Senhor, que é a imagem do Deus invisível. Então, quando a Bíblia apresenta um ser, não é uma condicional, na verdade é um chamamento para nós. Ora, uma vez que Ele nos reconciliou, de que maneira nós devemos viver? A reconciliação com Deus não é uma desculpa para vivermos de qualquer maneira, de uma maneira relaxada, de uma maneira desinteressada. Pelo contrário, aqueles irmãos que mais claramente ao longo da história viram quão segura e quão firmes era a sua salvação, foi aqueles que mais absolutamente viveram para Deus. Veja a vida de Paulo, o quanto Paulo sofreu na firme convicção de que a sua salvação era segura nas mãos de Deus. Ele foi apedrejado, foi dado como morto, foi chicoteado, sofreu traição, sofreu naufrágio, foi abandonado, morreu sozinho numa prisão. Todos da Ásia me abandonaram. Só Lucas está comigo. E ele não negou o Senhor. Quantos irmãos hoje estão dando a vida pelo Senhor? E nós? Então Paulo está chamando os irmãos aqui. Ele não quer que eles apenas saibam dessas verdades, mas quer que eles vivam de acordo com elas. Ele quer que esse deslumbramento com a pessoa do Senhor produza neles um viver agradável ao Senhor. Amém. Amém.